Olá, boa noite. Começamos mais uma live da Psicodecolonial e hoje vamos receber a Brida. Só aguardar ela chegar e já começamos a live. Boa noite, sejam bem-vindos. Agora sim, Brida. Oi, Olá, tá tudo escuro. então Não sei se. vamos ver, vamos ver se a minha imagem. Então, eu tô com a câmera aberta aqui, não tô aparecendo? Não, não tá não. Hum. Não sei se ela está desligada aí. Não, não, tá tudo Aparece. ligado. Aparece uma lua azul ali. Sim, que é a imagem da Casa Azul. Ah, olha só. É mais um problema técnico, é isso? Eu acho que sim. Não sei se tem uma câmera aí, aparece pra ti uma Tem. câmera? Tenta clicar ali pra ver Sim, se eu é tô no isso. celular agora, né? Oi? Não, aqui, tipo, aqui na tela, né, tem uma câmera, sabe? No lado Sim, do sim, eu já fechei e abri microfone. de novo. Ah, tá. Sim, Agora mas deu. agora eu tô me vendo. Agora eu tô Aham, me sim. vendo. Agora apareceu. Então, Jéssica, todo um treino, né? Aham, não, é Na tecnologias, próxima né? eu já tô mais Sim. acostumada. Aham. Eu já tô há um tempo, então eu tô acostumado já, né? Mas é Sim, sempre peço algo novo. desculpas, tá? Eu tive que mudar de Jura? ambiente na casa, porque eu tava no notebook e aí não Aham, funcionou. sim. Agora vai dar certo. Bom, então tu inicia por aí e aí eu falo em Uhum. seguida como a Pode ser? gente faz. Sim. Tá. Eu sou Jéssica Cardoso, eu administro aqui a página e a ideia é fazer lives, né, com temáticas relacionadas à psicologia, à descolonização, e nisso, né, entram vários temas, né. Aí agora a gente vai falar sobre luto, memória, né, sobre paisagens urbanas, sobre a cidade, e também aqui é um espaço para divulgar assim o que é produzido na academia, né. É um espaço de comunicação com a sociedade. Então, eu fico muito feliz de te receber, Brida, porque eu te admiro muito a tua escrita. Tu é uma profissional muito sensível, né? Então, com certeza a gente vai ter uma ótima conversa. E se tu puder te apresentar e apresentar mais o teu tema, né? O que tu preparaste para hoje. Sim, tá. Então, nós nos conhecemos da URGS, né, Jéssica? Fomos colegas de grupo de pesquisa, né, orientandos do professor Luiz Arthur Costa. E eu terminei o meu doutorado no ano passado, né, defendi em novembro. E a ideia, assim, é poder trazer algumas questões que atravessaram tanto a minha pesquisa de mestrado quanto de doutorado. E essas questões muito em diálogo, assim, tanto com a memória, como também com esquecimento, com luto, com as paisagens, né? Para a gente também pensar o luto como algo que, de alguma forma, se apresenta nessa relação que a gente estabelece com os espaços onde a gente vive, né? E que nos produzem também, né? Então, acabou que o recorte que eu fiz, assim, dentro da minha pesquisa, também, de alguma forma, marcou muito esse lugar da ferrovia, dos trilhos e do quanto que os trilhos também produziram subjetividades no nosso país, assim, né? Comecei essa pesquisa no interior do estado do Rio Grande do Sul e depois, né, estive aqui em Paranapiacaba, onde eu moro hoje, né? E assim, todo esse deslocamento também que vai acontecendo na minha vida, a partir da minha pesquisa e a partir da elaboração de muitos lutos
pela própria transformação das paisagens que perderam os seus trilhos, né? Porque a cidade onde eu inicio a minha pesquisa, que é Salvador do Sul, é uma paisagem que viu os seus trilhos serem arrancados, a estação sendo desativada e durante muito tempo também, enfim, né, sendo descaracterizada, né, utilizada para outros fins. E dessas camadas, assim, que vão de alguma forma se inscrevendo e criando um certo palimpsesto, assim, no território das cidades, né? Onde a gente vai tendo ali diferentes inscrições e sobreposições e rastros que, de algum modo, persistem, assim, e do quanto que esse trabalho sobre memória não é um trabalho sobre resgate do passado e tampouco a defesa da conservação de algo, né? Mas de a gente poder olhar para isso para poder transformar, né? Para poder, de alguma forma, digerir, elaborar aquilo que sobrou, aquilo que resta depois do desaparecimento, né? Um pouco naquela ideia, assim, que toda sobrevivência também encarna, de alguma forma, ou traz à tona uma metamorfose, assim, né? E aí eu estou pensando aqui um pouco a partir do Didi Huberman, enfim, autores que também se aproximaram, assim, da minha tese, da minha dissertação, o Nietzsche também, né? Então, eu pensei, assim, em compartilhar, né, um pouco desses disparadores, assim, poéticos e conceituais, e também da minha experiência, assim, né, durante a pesquisa, nesses últimos 10 anos, porque, na verdade, eu iniciei essa pesquisa ainda na época da graduação, e me parece que as duas principais cenas, assim, imagens, né, retratos, assim, que eu poderia trazer e que, de alguma forma, talvez materializam, assim, o que seria uma paisagem em vertigem, né? O que seria essa paisagem que muda sem o nosso consentimento, né? Uma paisagem a qual a gente se vê vinculado, uma paisagem que nos afeta, uma paisagem que, de algum modo, está ali presente no nosso cotidiano e, de repente, ela muda, né? Ela muda e, com isso, ela muda também a nossa vida, né? Então, trens que chegam, trens que vão embora, enfim, assim, né? Acho que todo esse contexto daquilo que a gente pode pensar a partir do que as ferrovias produziram, né? Para as pessoas que conviveram com elas, assim, no país, mas também o que elas deixam na medida em que elas desaparecem, e isso a gente podendo daí ampliar também para as cidades, assim, de um modo geral, né? Transformações que vão acontecendo e que muitas vezes elas se colocam também nesse lugar da irreversibilidade, assim, né? E que produzem marcas, né? Marcas na carne, né? Então, esses corpos, assim, de pedra, mas também pensando nessas marcas que são produzidas nesses corpos nossos, assim, né? De carne. Então, acho que poder falar disso, assim, poder falar desses rastros e olhar para esses restos, assim, para esses vestígios que ficam, né? Acho que o meu trabalho sobre memória é muito a respeito disso, sim. E de poder daí fazer a elaboração e a digestão disso, né? E aí essas duas cenas, por um lado, assim, a primeira seria a retirada dos trilhos, né, em Salvador do Sul, que eu acabo, inclusive, na minha tese, chamando de São Salvador, porque essa cidade, né, que é a cidade onde eu nasci, ela durante muito tempo foi chamada pelo nome da sua estação férrea, e na medida em que a estação foi desativada, ela passou a se chamar Salvador do Sul. Mas eu escolho essa outra camada, assim, né, esse outro tempo, quando a cidade ainda estava muito entranhada com os trilhos da ferrovia, assim. E aí esse momento de retirada abrupta, né, de um certo sucateamento, assim, também que aconteceu não só nesse território, como foi, né, um fenômeno aí que, enfim, né, perpassou diferentes cidades, assim, do nosso país, estações se convertendo em ruínas, assim, né, e o abandono, assim, enfim, progressivo das máquinas e daquele cotidiano, né, que era de alguma forma que se constituiu, né, no entorno dos trilhos, assim. E um outro momento da minha pesquisa, que é quando eu venho a primeira vez para Paranapiacaba, em 2019,
E eu acabo testemunhando, assim, né, nesse território que é tombado, né, como patrimônio, e eu acabo testemunhando o incêndio, né, que acontece aqui, e vejo essa subtração, assim, de uma parte do patrimônio, né, acontecendo. Então, e aí as cinzas que restam, né, e do quanto que tudo isso é sobre luto, né, é sobre luto, assim, a gente não está falando, enfim, de um indivíduo, mas a gente está falando de algo que muda no contexto onde a gente vive, onde a gente faz pesquisa, onde a gente trabalha, né? Então, eu me lembro muito, assim, que naquele momento em que aconteceu o incêndio aqui em Paranapiacaba, eu precisei percorrer várias vezes aquele território, assim, os escombros do incêndio, para conseguir elaborar o que tinha acontecido, assim, né? Então, da mesma forma que os antigos moradores de Salvador do Sul percorreram muitas vezes o antigo leito da ferrovia, onde já não existia mais trilho, onde já não existia mais trem, e 50 anos depois da desativação da linha, eles ainda narravam, assim, que escutavam o trem, né? Em sonho, acordados, né? Que eles ainda podiam ouvir o apito do trem e o barulho do sino na estação, que também foi logo retirado depois da desativação, né? Então, acho que para pensar um pouco também nessa outra forma, assim, de ver o luto, né? Que não é esse luto, de alguma forma, produzido pela morte de alguém, mas por essa transformação dos espaços, assim, né? E que, às vezes, a gente não... enfim, não considera, né, o quanto que o espaço, ele é, sim, produtor daquilo que a gente vai se tornando, assim, né? O espaço, ele vai nos agenciando, ele vai nos moldando também, né? É uma força, assim, né? É uma força constante, assim, pra gente. Então, acho que também esse meu deslocamento recente, assim, de vir morar em Paranapiacaba ao lado dos trilhos, é também essa aposta, assim, né? A pesquisa segue, né? Acho que, né, eu defendi a tese, enfim, mas a pesquisa segue também produzindo a gente, né? Ela produz a gente enquanto pesquisador e ela também produz movimentos na nossa vida, assim, a partir dos afetos que ela vai, de alguma forma, colocando em cena, né? E, enfim, né? Acho que a gente depois também pode retomar um pouco isso, mas eu trouxe como uma outra, digamos assim, um outro disparador o trabalho do Carlos Drummond de Andrade, assim, sobre a cidade de Itabira, né? E isso muito, a relação do Drummond com Itabira e principalmente com o Pico do Cauê, que vai sendo explorado, enfim, ali onde acontece toda a extração do minério de ferro, e esse pico se convertendo em cratera, né? E do quanto que ele abordou esse efeito, né? Enfim, que ele sentiu no corpo, né? Da transformação dessa paisagem e de um certo luto e em alguns momentos até de uma certa melancolia, né? Isso tudo escoando via poesia, assim, né? Então eu trago... foi de alguma forma a obra do Wisnik, né? Até eu peguei o livro para mostrar, que eu acho que também é um momento para compartilhar algumas referências, né, Jéssica, caso alguém queira depois ir atrás, assim, mas tem esse livro do José Miguel Wisnik que se chama Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. Então, é um livro onde o Wisnik fala bastante, assim, da relação do Drummond com a cidade onde ele nasceu, que é Itabira, né, em Minas Gerais. E aí ele vai narrando, né, diferentes poesias do Drummond falam de diferentes momentos, assim, da extração, o pico se tornando a montanha que vai se ausentando, né, da paisagem. E do quanto que isso vai mobilizando também vertigem, né, que eu acho que é um pouco disso, assim, né, quando eu penso paisagens em vertigem, é isso, é esse estranhamento, quando alguma coisa que sempre esteve ali, desde que a gente nasceu, ou durante anos da nossa infância, da nossa adolescência, de repente some. Mas não some da gente, né? A marca não some. A inscrição subjetiva disso não some. Né? Então,
um pouco também sobre percorrer, né, esses rastros, assim, eu percorri isso e continuo percorrendo pela via da escrita, da narrativa, né? Existem outras formas também de se trabalhar isso, né? Mas aí eu também anotei, assim, eu revisitei alguns trechos da minha tese e trouxe, enfim, alguns fragmentos, assim, que eu achei que seriam relevantes, não exatamente, né, eu não vou ler, mas eu reencontrei, revisitando a tese, eu reencontrei algumas coisas, assim, como, por exemplo, uma passagem do Didi Uberman, onde ele diz que o luto coloca o mundo em movimento, né? Então, para a gente pensar também nessa dimensão positiva do luto, né? Que geralmente a gente coloca, principalmente quando a gente fala do indivíduo, assim, existe uma tendência dentro da psicologia até de a gente acabar patologizando o luto, né? A gente individualiza e muitas vezes também vai patologizar o luto, né? E vai dizer, não, assim, determinados lutos são patológicos, ou que seria um luto, né? Quanto tempo dura, né? E aí eu também reencontrei uma frase do Barthes, que é de um outro livro, né? Que eu não sei se até tu conhece, Jéssica, que é Diário de Luto, né? Que o Roland Barthes, aqui ele fala sobre, um diário que ele escreve depois da morte da mãe, né? Mas ele diz que o luto ele não se desgasta, né? E aí ele fala desse caráter descontínuo do luto, assim. E é interessante a gente pensar isso, que um trabalho de luto, ele é um trabalho para sempre inacabado, né? Ele é um trabalho que ele retorna várias vezes e ele exige, de fato, um esforço do sujeito, né? Para pensar, enfim, no lugar onde vive, nas perdas, né? Essas outras perdas, assim, né? Que eu estou pensando enquanto transformações mesmo, né? Uma casa, enfim, um quintal, uma cidade, um bairro, né? Uma vila, o que for, né? E transformações sutis, né? Porque hoje, como Paranapiacaba é tombada, né? Como patrimônio, eu tenho estado mais atenta também para essas sutilezas, assim, porque o patrimônio exige conservação, né? Mas tem muita vida que se produz nas brechas, assim, nas frestas, né? Então, assim, a gente também conseguiu olhar para esse desvio, assim, que a própria vida vai provocando, né? Assim, então, mesmo em meio ao patrimônio, né? Aquilo que pulsa, assim, em meio ao patrimônio, e em meio à cidade, assim, né? Onde às vezes a gente acha, bom, são prédios e tudo parece sempre igual, mas na verdade está tudo diferente, né? Está tudo mudando o tempo todo. Então, esse caráter, eu acho que um pouco, assim, do tempo, né? Desse tempo que também trabalha as coisas, né? Que nos trabalha, assim, no sentido de que nos faz envelhecer, nos faz mudar, mas que também trabalha as coisas, né? E coloca poeira e ferrugem, e, enfim, limo sobre as coisas, né? Então, acho que esse trabalho ativo do tempo, assim, que transforma, e acho que também de uma perspectiva trágica, porque quando a gente fala de luto, né? A gente sempre pode pensar nesse assim, luto, melancolia, luto, ressentimento, né? Que é sempre o risco, quando um trabalho de luto não consegue ser feito, a gente pode cair no ressentimento, né? Ou na melancolia. Então, eu me lembro, eu falei mais sobre isso na minha dissertação do que na tese, porque na época, assim, do meu trabalho em Salvador do Sul, os moradores tinham também, os antigos moradores tinham, de certa forma, um discurso também ressentido em relação à retirada dos trilhos, né? E do quanto que isso vai se transformando na medida em que eles encontram escuta, um espaço, né? Onde esse ressentimento também pode ser acolhido e também pode ser transformado, né? Onde a gente consegue olhar para esse afeto e colocar ele em movimento de novo, né? Tirar ele do lugar da ruminação, simplesmente, né?
Então, acho que também para poder pensar isso, assim, né, nesses exercícios de variação e do quanto que essa é uma perspectiva trágica, assim, né? É uma forma trágica também de a gente poder encontrar uma possibilidade de afirmar, né, as próprias ruínas, assim, né? Acho que, e aí pensando lá no Amor Fati, junto com Nietzsche, né, dessa poder afirmar o destino, ou poder afirmar aquilo que foi, né, que inclusive é isso, assim, de a gente olhar para o progresso, e aí agora me ocorre, assim, o Walter Benjamin, né, de a gente olhar para o progresso, para as ruínas que esse progresso produz, e a gente ter um olhar crítico sobre isso, mas de a gente não paralisar, né? De a gente poder também reunir o que restou, os restos que ficam, e se ocupar disso, assim. Acho que isso é um trabalho político também, né? É ético, é político, é estético, né? Porque também acaba passando, inevitavelmente, eu acho que pela forma, né? Pela forma que as coisas têm, essa forma que se desfaz, e no lugar vai se colocando uma outra forma, né? Acho que o capitalismo também vai se apropriando muito disso, né? Dessa operação, assim. E no final das contas é muito isso, assim, né? Desse processo de desterritorialização e reterritorialização que vai acontecendo o tempo inteiro, né? Assim, é uma casa que desaparece de uma rua, é outra casa, é um comércio, né, um telhado, é uma cerca, e daqui a pouco no lugar vem um prédio, né? E acho que enfim, isso pensando daí em grandes centros urbanos, eu acho que a gente poderia levar por outros caminhos também, né, Jéssica? Mas isso está acontecendo o tempo inteiro à nossa volta, independente do lugar onde a gente vive, né? E aí até das coisas mais sutis, assim, né? Enfim, o céu, o chão, não são sempre os mesmos, né? Só que às vezes a gente não está sensível, eu acho, para isso, né? Então, também, o meu trabalho fala muito dessa dilatação, assim, dos nossos poros para poder absorver-se fora e ver essa dobra se fazendo, né, no nosso próprio corpo e na nossa própria memória, assim. Então, deixa eu ver aqui, daí eu pensei um pouco né, em trazer também essa questão das forças, né, do quanto que a memória, ela é trabalhada e esculpida de algum jeito pelo esquecimento, né? O tempo todo, assim. E a memória enquanto, enfim, algo muito fragmentário, né? E aí também por isso eu acabei escrevendo a minha tese toda ela em fragmentos. E não sei, acho que daí a partir de agora a gente pode também ir conversando. Se tu quiser trazer algumas perguntas, ou se o pessoal que está por aí quiser lançar, assim, porque é muito grande, né? Assim, uma pesquisa é algo, sei lá, e principalmente considerando que o meu doutorado foi um desdobramento do mestrado, que foi um desdobramento da graduação. Então, assim, é muito tempo da minha vida dedicado a isso, e pela intensidade também, fica impossível de dar a volta, assim, né? Então, é uma linha que eu consegui de alguma forma traçar, mas acho que daí a gente pode ir conversando a partir dos interesses também, né, que forem surgindo, assim, do que o pessoal gostaria de saber mais, ou enfim, né? Eu queria saber se a tua pesquisa foi entrevistando pessoas, de como é que se deu isso, né? E também se pudesse falar de como foi teu contato com a cidade, né? E de como te afetou, em que te tocou, quais questões te levantou, assim, né? Então, pensando na minha pesquisa do doutorado especificamente, assim, o meu contato com Paranapiacaba se deu em 2019, assim, a primeira vez que eu vim para cá fazer campo, assim, e eu pensava que eu reuniria os moradores da mesma forma como eu fiz em Salvador do Sul, né? Porque no final da minha graduação, na época do TCC, eu propus um grupo, assim, lá em Salvador do Sul, assim, direcionado para os antigos moradores e tal, para que a gente pudesse falar dessas memórias da ferrovia.
E aí, assim, a gente constituiu um grupo, esse grupo durou por aproximadamente um ano, né, que a gente se encontrava semanalmente, assim, num espaço de um antigo armazém, né, e assim, eu pensei, né, na época que eu vim para Paranapiacaba, que eu faria algo muito semelhante aqui, assim, né, que eu iria propor para os moradores, assim, reuniões semanais, no período que eu permaneceria na cidade. Só que isso não aconteceu, assim, né? Eu não consegui acessar as pessoas tão facilmente, assim, na medida em que eu cheguei. E aí foi um processo também de eu ir desconstruindo, assim, o meu projeto e me desconstruindo e me desmontando enquanto a pesquisadora que eu era na época, assim, né? Para poder olhar muito mais para os fluxos, assim, de me sentar nas ruas da vila e ver o que acontecia, qual era a movimentação das pessoas, para onde elas iam, em que horários, o que acontecia, quando o comércio abria, quando não abria, e como a neblina interferia também em todos esses processos, assim. Então foi algo interessante, assim, porque na verdade eu precisei encontrar as pessoas na rua, né? Enquanto a vida delas acontecia. Não foi algo. Eu até na época tinha um espaço já reservado junto à prefeitura, onde eu poderia fazer as reuniões, mas eu nunca usei esse espaço, eu não cheguei nem a conhecer esse espaço, né? Eu fiz todo o meu cadastro de pesquisadora antes de vir para cá para poder ter acesso a uma sala, assim, e eu não cheguei nem a pegar as chaves, né, dessa sala, assim, eu não cheguei nem a conhecer, porque as pessoas não aderiram a essa ideia, eu não consegui nem convidá-las, assim, foi muito difícil, na medida em que eu me apresentava como pesquisadora, existia também uma saturação, assim, né, de pesquisadores que circulavam por aqui, pesquisadores que chegaram e que foram embora e nunca mais deram notícias das suas pesquisas, que é algo que a gente sabe que acontece, né, então eu precisei também não sei se me afastar, mas poder olhar para a minha implicação, para a relação que eu poderia estabelecer com esse lugar enquanto pesquisadora, mas enquanto Abrida também, né? E aí eu passei a me apresentar como Abrida e não mais como uma pesquisadora que estava vindo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para fazer um trabalho acadêmico, né? Então foi muito através de uma política da amizade, assim, né? Do vínculo mesmo que eu criei com as pessoas e que depois acabou sustentando, inclusive, a minha vinda para cá, assim, né? E a minha permanência aqui nesse momento. Então, acho que nesse sentido, assim, de estratégia, talvez até de método, né? Se a gente for pensar, foi algo muito de imersão, assim, né? De eu vir para a vila, ficar na casa das pessoas, né? Enfim, utilizar o mesmo ônibus que elas utilizam para ir ao mercado, para ir ao correio, para, né? A forma como elas vivem, assim, né? Acho que nesse sentido tem alguma proximidade também com uma etnografia, assim, né? Não sei se... eu não cheguei a chamar o meu trabalho dessa forma, mas eu acho que tem aproximações, né? Com o campo, assim, etnográfico, no sentido dessa imersão e claro, né, não imaginando que durante 30 dias eu conseguiria saber exatamente como as pessoas vivem aqui há décadas, né? Acho que não é essa, acho que também tem esse cuidado, assim, né? De que é sempre um recorte, né? De que, assim, é um recorte muito estreito daquilo que a gente consegue enxergar e que a gente consegue escutar com o nosso corpo, assim, que também foi a minha ferramenta, né? Sim, Assim, claro. durante Eu a pesquisa. acho bem importante isso que tu traz, né? Tanto da humildade de reconhecer que a pesquisa que está fazendo, né? O que tu vai escrever sobre a cidade não se compara com o que os habitantes mesmo vivem, né? Da toda a experiência que eles carregam. E eu senti algo parecido também no meu trabalho com o jornal Boca de Rua, no sentido de fazer uma pesquisa não só nesse lugar neutro, né? Tipo, chegar lá só como pesquisador, mas também me apresentar, né? Formar um vínculo lá com a galera do jornal, né?
e a partir disso entender melhor a vida deles, a produção do coletivo, né? E até eles reclamavam muito isso, assim, dos pesquisadores que iam lá, faziam um trabalho e não davam uma devolutiva, né? E até eles criaram o termo de ruologia, e invertendo essa hierarquia acadêmica, no sentido de que ruologia, quem tem esse saber é quem vive a experiência na rua, né? Então, a gente que é da universidade chega ali, tipo, na humildade para conhecer o saber deles de ruologia deles, né? Mas eles que são os doutores em ruologia, né? Nós somos os que estamos aprendendo com eles, né? E nisso inverte, Sim, porque sim. nos discursos hegemônicos é a universidade que é o lugar de saber, né? Ela que detém o que é verdade e o que não é, né? Mas quando a gente se depara com essas outras populações, elas que têm realmente o saber, né? Nós somos só pessoas que vamos aprender com elas, né? Sim. Sim, um pouco eu acho que fala dessa horizontalidade da pesquisa, né? Um outro jeito de fazer pesquisa, lado a lado, a Ecléa Bose fala muito sobre isso, né? Sobre fazer a pesquisa ombro a ombro, né, com o sujeito. Assim, não existe mais sujeito e objeto, é sujeito e sujeito, né? Então, eu acho muito incrível isso e, na verdade, não, para mim só foi possível dessa forma, né? E, enfim, acho que também considerar que os saberes assim que as pessoas adquiriram ao longo da vida pelas suas experiências, eu acho que essa dimensão também da alteridade, assim, né? E deu uma travadinha aqui para mim, tá tudo certo aí, Jess? Tá sim. Eu tô vendo Eu uns acho que essa comentários aqui. dimensão assim, da alteridade e esse cuidado para a gente não repetir ou não reproduzir o lugar do colonizador, assim, né? Que eu acho que tem tudo a ver também com, dialoga muito, né? Essa questão com a própria proposta da tua página, né? Mas aqui em Paranapiacaba, enfim, que é um lugar que, assim, foi colonizado pelos ingleses, a estrada de ferro sendo construída, enfim, com uma concessão com a Inglaterra e tal, né, para exportação, exploração do café. Então, assim, esse que chega de fora para explorar o território, né, e que, bom, encontra os indígenas aqui, mas essa memória que também não é dita, que também foi de alguma forma silenciada, assim, ao longo do tempo, né, que permanece enquanto rastro, vestígio, né, eu acho que eu me senti também, sabe, no momento em que eu cheguei, eu senti que também eu precisava ter esse cuidado, né, para não me colocar no lugar desse estrangeiro colonizador, assim, né, que chega para retirar algo, né, porque isso pode ser muito mais sutil até no sentido da própria produção de conhecimento, né, às vezes a gente ocupa esse lugar do colonizador, né, daquele que, enfim, chega achando que é detentor, né, de um saber, só que não viveu ali, não nasceu ali, não. Então, assim, não desconhece totalmente, né, a dinâmica do local e me parece que poder também aceitar que a gente não sabe e cavar essa abertura assim na gente para poder ouvir o outro, assim, né? E que aquilo que o outro viveu é radicalmente diferente da nossa experiência e que é justamente nessa diferença que a gente aprende, assim, né? E é isso que nos impulsiona, né? Então eu me lembrei agora, assim, que durante o primeiro mês, assim, que eu passei aqui, ainda, né, lá no início do doutorado, eu costumava andar muito pela vila, e aí quando chovia eu ocupava a biblioteca, eu buscava refúgio, né, em alguns lugares, assim, e a biblioteca era um desses espaços, né, então nos dias de chuva, geralmente eu lia o material, né, que tem lá um acervo na biblioteca, sobre obras que foram produzidas, assim, a respeito de Paranapiacaba, né? Nos dias de chuva eu lia e nos dias de sol eu andava, né? E eu não acho que uma coisa é mais importante ou foi mais importante do que a outra. Eu acho que andar na vila foi tão ou mais até importante do que me sentar e ler o que já foi escrito, né? Então, assim, acho que de a gente também pensar na pesquisa enquanto
isso que nos coloca a andar, assim, né? A pesquisa que nos coloca para fora e de encontro com aquilo que a gente ainda não sabe, de encontro com aquilo que a gente ainda não conhece e que, de alguma forma, nos surpreende também, nos encanta, nos espanta, né? E, no final, é isso que produz, né, o nosso conhecimento, assim, né? Acho que é um pouco... Esse foi o meu caminho, pelo menos, assim, né? Pela via do encanto e do espanto, né? Com tudo que aconteceu. E aí é interessante porque pensando no luto, né? Que acho que o convite também foi um pouco marcando essa temática, né? Essa estria, assim, né, Jess? Depois que eu terminei, que o grupo lá, né, se encerrou em Salvador do Sul e tal, aqueles antigos moradores que eu reuni, eles começaram a morrer, né? Já durante o meu mestrado, assim, eram pessoas já, né? Eram os velhos da cidade, assim, né? Já eram pessoas ali que estavam num processo de envelhecimento, assim. E essas pessoas começam a desaparecer também, né? Então teve essa outra dimensão do luto, assim. E durante o meu doutorado eu perdi minha orientadora, né? Que era a Tânia Galli. Então, assim, eu também vivi esses outros lutos, né? Assim, acho que teve o luto nessa dimensão, digamos assim, social do espaço, mas também teve o luto nessa outra dimensão, assim, daquilo que me atravessou enquanto perdas, assim, de vínculos que eu estabeleci, né, ao longo da pesquisa. Então, acho que também, e daí a gente pensar como esses lutos compõem também com aquilo que a gente escreve, né? Então, Eles não sei se ficou ativam. ainda alguma pergunta que eu não respondi Uhum. do que tu colocou antes, já. Não, acho que respondeu sim. Mas como também as pessoas mais velhas, né, os idosos, eles são memória pura ali, né? Eles guardam muito lembranças da cidade e até dos familiares, né? Tipo, o que aconteceu com os pais e que levou os filhos a serem tal jeito, até de se mudarem, né? O quanto também eles vivem em outra cidade, né? Quantas cidades tu viu lá na tua pesquisa? Acho que é uma pergunta que eu tenho para te fazer, assim, né? De grupalidades, né? De lugares que possibilitam encontros e aí forma um coletivo ali, né? Um comum, né? As diferenças de Sim, gerações, da tecnologia entrando, né? Como vai variando a cidade, né? Os espaços, os parques, o que é utilizado, o que não é utilizado. sim. Se eu fosse pensar assim em Salvador, né, do Sul, assim, que é a cidade, enfim, onde eu nasci, onde vivi a minha infância, adolescência, assim, um pouco da minha vida adulta, né? Eu conheci várias cidades com o mesmo nome, né? Mas antes dessa veio São Salvador, que era essa cidade do tempo da ferrovia, né? E que eu fui conhecer através da pesquisa, né? Porque eu não andei de trem nessa cidade, né? O trem já tinha ido embora quando eu nasci, né? Então, enfim, a ferrovia lá foi desativada no final da década de 80, eu nasci em 92, né? Então, assim, acho que, mas de alguma forma, foi o próprio espaço, um antigo prédio da rodoviária, que em uma madrugada, eu olhando pela janela do apartamento, assim, eu vi lá o antigo prédio, já meio em ruínas, assim, esse prédio depois ele foi demolido, né? Durante o meu mestrado, um dia eu retornei para a cidade para visitar minha família e o prédio já não estava mais lá. E só restaram os escombros, assim. Mas à medida em que aquilo foi ruindo, né? Assim, aquilo foi se transformando antes de ser derrubado. Já era, de alguma forma, um elemento anacrônico, assim, da paisagem, sabe? E aquilo fez questão, assim, para mim, em algum momento, de eu pensar, bom, e cadê essa outra geração que viveu essa outra cidade que eu desconheço, né? Então foi isso muito o próprio espaço que me colocou as perguntas, assim, né? Daquilo que veio se transformar na minha pesquisa depois. E aí, conforme eu fui encontrando as pessoas, aí era muito forte essa imagem, né, da retirada dos trilhos
E, assim, em parte a retirada, em partes o próprio soterramento também, né? Porque a rodovia se colocou sobre o antigo leito, né? E em um pedaço, assim, um trecho, foi construído um calçadão sobre o antigo leito da ferrovia. E agora, a última vez que eu estive lá, esse calçadão, assim, as pedras, né, foram arrancadas. E, enfim, a ideia é que seja feita uma revitalização, tem todo um projeto, assim, mas essa ferida, assim, tá aberta, entendeu? Assim, o negócio ficou exposto, assim, no meio da cidade, e eu percorri muitas vezes, né, esse espaço, assim, tentando encontrar rastros, assim, né, porque possivelmente existem ali ainda vestígios da ferrovia que foram enterrados na época, né? Então, e aí é interessante isso, né? Porque foi lá na década de 80, a gente está em 2023, assim, e sempre, né? É um pouco também daquilo que o Didi Huberman fala, né? Que a superfície, o solo, ele começa a regurgitar, né? E ele pensa isso, né? Relacionado aos campos de concentração, né? Mas a gente pode tomar isso também em outros contextos, né? No bairro lá da cidade, que se chama Bairro da Estação, cada pouco aparecem, assim, pregos ou pedaços de dormentes, ou, né, pedaços de trilhos, que daqui a pouco o próprio solo vai regurgitando, assim, que aparecem na superfície, como se a superfície também estivesse mostrando aquilo que existe no fundo, assim, né? Esse reviramento constante, né? E que aí expõe essas outras cidades que a cidade de hoje contém, né? Aí isso me faz pensar muito no Ítalo Calvino, né? Que o Ítalo Calvino, me parece que ele tem uma frase que diz assim, a cidade, ela não conta o seu passado, ela o contém, né? E vira e mexe, esse passado, ele retorna e ele aparece, assim, né? A gente pode até escolher não se ocupar dele, mas ele aparece, né? E isso é muito, eu acho muito incrível, assim, né? Poder pensar também nesse tipo de sobrevivência, né? O que não retira a necessidade do trabalho de luto, né? Mas é a gente poder pensar no próprio luto enquanto esse olhar, assim, que também vai potencializar não só a transformação, mas vai visibilizar aquilo que sobrevive diferente, né? Aquilo que sobrevive transformado, né? E vai tentar dar um lugar para isso, assim. Eu acho que o grande risco é a gente não conseguir ouvir essas outras cidades e a gente achar que só a nossa existe, né? Só aquela que a gente consegue ver. E esse é o risco também do lugar do próprio pesquisador, assim, de a gente achar que aquilo que a gente enxerga define um lugar, ou define uma comunidade, ou define, né? Não, a gente não tem esse poder, né? Assim, então, acho que nesse sentido, né? Acho que a cidade que a gente vê é aquela que a gente consegue ver, é aquela que, de alguma forma, encontrou ressonância em função da nossa história, em função daquilo que também nos afeta, e a gente sabe que nós somos afetados por determinados elementos e por outros não, assim, né? Então, acho que também, assim, de poder ver essa multiplicidade, né? Poder afirmar essa multiplicidade, essa abertura, né? Para essa diferença, né? Do tempo que se acumula e se organiza dentro de um determinado espaço. Te ouvindo assim, eu fiquei pensando que tanto a cidade que a gente habita muda, quanto a gente vai mudando com o tempo, né? Então, os lugares que a gente vai habitando nessa cidade também vão mudando, né? E as relações que a gente vai tendo também vão mudando, né? Uhum. Sim, eu pensei até pensei no próprio Heráclito, assim, né? Naquela questão do rio, assim, né? Que a gente não pode se banhar no mesmo rio duas vezes. Primeiro, porque o rio não é o mesmo e nós também não somos, né? Então, assim, a cada vez que eu retorno para São Salvador ou para Salvador do Sul, eu encontro uma outra cidade, né? Porque nesse intervalo de tempo a cidade mudou, mas eu também mudei, né?
Então, eu talvez já não consiga mais ver coisas que eu via durante a minha infância, enfim, durante a minha adolescência, mas eu vejo outras que antes eu também não era capaz de ver, né? Então, acho que nesse distanciamento, assim, nessas idas e vindas, a gente também vai encontrando coisas diferentes, assim, né? E fiquei me lembrando agora que num determinado momento, assim, que eu voltei lá, a antiga biblioteca, que na minha época, para minha geração foi biblioteca, mas na época da ferrovia era a Casa do Escrivão e foi outras coisas também. Essa casa também foi destruída, assim, né? Porque a cidade não tem um projeto de tombamento, não pensa o patrimônio, né, material dessa forma como Paranapiacaba pensa, né? Então, praticamente todos esses prédios antigos tombaram, literalmente, né? E assim, para mim foi de novo um choque, assim, e de novo vertigem, né? Uhum. E eu acho que essas cenas ajudam também a pensar o que seriam paisagens em vertigem, né? Sei lá, é aquela árvore que está no quintal da casa da tua avó a vida inteira e que um dia tu chega e ela foi arrancada, né? Ou um cômodo de uma casa onde tu viveu e que foi muito significativo para ti, para as lembranças que tu foi criando e que tu levou contigo, e que daqui a pouco aquele cômodo também não existe mais, assim, né? Então isso que desaparece, mas ao mesmo tempo sobrevive, né? Enquanto, né, uma espécie de fantasma, ou, né? Enquanto esse elemento, assim, subjetivo, né? Daquilo que vai nos acompanhando aí onde quer que a gente vá, né? Uhum. Mas queria te agradecer, então, Brida. Muito obrigado pela contribuição, pela conversa. Obrigada pelo convite, Jéssica. Nada. Enfim, eu espero ter contribuído, né, assim, de alguma forma, e a minha tese, ela está no Lume, ela está disponível, né, então caso alguém queira acessar para ver os fragmentos ou alguma coisa, né, a respeito disso que eu falei também, o título da tese é Memória em Desvio, Paisagens em Vertigem. E aí é bem tranquilo de encontrar. De repente a gente pode até deixar nos comentários, assim, onde a gente divulgou a live, né? Pode deixar ali nos comentários dessa postagem o link, né, da tese, caso Sim, alguém pode ser. queira ver. Então Então tá. Muito tá. obrigado. Boa noite. Boa noite, até mais. Até.